Este fundo musical indica todos os dias o início do nosso culto. Culto de adoração, culto a Deus, culto de proclamação da palavra, porque culto é isso, viu? Culto é proclamar a palavra de Deus. Não com interpretação particular. Eu não posso vir aqui e interpretar a Bíblia da minha maneira. Se assim eu o fizer, o mínimo que eu posso fazer é dizer, olha, este é o meu ponto de vista. Para deixar claro que não é o ponto de vista bíblico, pode estar certo ou pode estar errado. Adorar a Deus em espírito e em verdade. Não querer adivinhar nada que está na Bíblia, mas estudar a Bíblia. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, recebe-nos nesta manhã como adoradores do Senhor, carentes, necessitados das suas boas dádivas divinas, carentes e necessitados de nos banharmos no rio de águas vivas que flui do teu trono. Limpa-nos, Senhor. Limpa-nos das sujeiras que nós temos. Limpa-nos das fraquezas. Limpa-nos da covardia. Limpa-nos porque às vezes nós nos calamos quando deveríamos falar e às vezes falamos quando deveríamos ficar de boca cerrada. Fala conosco nesta manhã, abre a nossa mente para que venhamos a entender, compreender e viver a tua santa palavra. Livra-nos, Senhor, da mentira. E como eu peço todos os dias, se for da tua vontade, livra-nos também dos mentirosos. Apesar que, se isso acontecer, a gente vai ter que viver sozinho numa caverna. E ainda assim, corremos o risco de não poder viver conosco mesmo, Cada um consigo mesmo. Fala conosco. Esta é a oração que eu apresento aos teus pés, por mim, pelos meus irmãos e irmãs, no nome do Cristo Jesus. Amém. Eu quero convidar vocês para vocês abrirem a Bíblia na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículos do 13 ao 18. Parece que é muita coisa, mas não é, tá? Não é. Eu vou ler. Se você puder ler junto comigo, é bom. Senão, você ouve. Eu vou ler do jeito que está escrito na Bíblia. 2 Pedro, capítulo 3, versículos do 13 ao 18. Lá no final da Bíblia. Lá bem no final. 2 Pedro. Porque tem primeira e segunda. Capítulo 3, versículos do 13 ao 18. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados,
Aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua perdição própria. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Essa tradução que eu escrevi aqui, ela é um pouco mais antiga do que essa que eu tenho nesta Bíblia aqui, né? Então tem aqui uma maneira de escrever que é um pouco diferente da nossa maneira de falar, tá? Mas é igual a sua, não se preocupe. Irmão, irmã, eu quero dizer uma coisa para você. Acho que quem me acompanha há algum tempo já ouviu eu falar isso. Deus nunca é tomado de surpresa. Porque o diabo fez isso, mas Deus vai desfazer. Isso não existe. Isso não existe. Isso é mentira. Isso é fraqueza de pensamento, de caráter, de personalidade e fraqueza de leitura bíblica. O diabo nunca faz nada e Deus tem que depois desfazer. Isso não existe. Porque Deus é soberano. O diabo, presta atenção, o diabo não mexe uma agulha sem que Deus assim o permita. E quando Deus permite, é para a honra, glória do nome dele. Se você tiver isso na sua cabeça, muito firme, colocado ali como uma verdade absoluta, não que eu falo, mas que é bíblica, então é verdadeira porque vem do próprio Deus, você não vai se assustar com nada. Pode ficar, né, abatido, impressionado, porque talvez seja alguma coisa... Eu sei, irmã, você já deve ter ouvido mesmo isso que eu acabei de falar aqui, né? Não, o diabo fez tal coisa, mas hoje Deus está desfazendo, Deus está mandando um anjo para... Isso é mentira. Isso aí é, olha, mas é de uma mentira, né? Porque Deus é soberano. Por que você está falando tudo isso? Porque quando a gente estuda, não é ler, é estudar a história da humanidade, a gente começa a estudar e ver, né, o povo judeu sendo oprimido aqui,
escravo ali, oprimido aqui de novo, a gente fala, caramba! Que coisa louca, né? Mas é que Deus tem um plano em tudo que acontece. A gente não entende, a gente não compreende, porque a nossa cabeça é muito limitada. E esse mundo nos limita mais ainda. Né? Na oração de abertura, hoje eu pedi para Deus limpar a nossa mente, porque nós temos muito lixo dentro da nossa mente. Muito lixo. Eu tenho lixo demais na minha mente. Então, o Senhor precisa me ajudar a limpar isso. E quando a gente está estudando a história da humanidade, como eu já fiz e continuo fazendo, a gente vê, né, o Império Romano tomando conta daquela região e expandindo. A gente fala, caramba, mas Deus permite tudo isso? Como é que Deus permite isso? Ora, Deus é soberano, Deus é o homem mais sábio do mundo. Não chega aos pés da sabedoria divina. Porque a Bíblia diz que a sabedoria pede conselhos a Deus. Então a gente observa que até Deus não viria para a Terra, né, para arrumar a Terra como algumas pessoas imaginam que vai acontecer. Deus não vai fazer estrada, Deus não vai trazer desenvolvimento, não é Deus que faz isso. Deus capacita o homem a fazer isso. Então, até a época do nascimento de Jesus, foi preparada pelo Império Romano. O Império Romano achou que estava mandando, fazendo, desfazendo, acontecendo, ampliando. Na verdade, o Império Romano, quando a gente estuda a história, a gente vê claramente isso. Fala, meu Deus, como Deus é perfeito. Como é que alguém pode dizer que Deus não existe? É uma ignorância, né? Ignorância nesta área. Porque o Império Romano trabalhou sem saber para Deus. Isso já é constatado historicamente. O Império Romano, apesar de toda a opressão, apesar de toda a maldade, apesar de todo o roubo, né, através dos impostos, o Império Romano fez muita coisa. Construiu estradas, desenvolveu o correio. Aí você fala, mas tudo isso não foi bom para a humanidade? É claro que foi. Mas foi bom também para que as informações chegassem mais rápido. Sem estrada, as pessoas não sabem por onde que elas chegam em tal lugar. Com estrada, você sabe, eu vou pegar a estrada, eu vou chegar lá. E o Império Romano fez tudo isso. Não é estradinha, não. É claro que não tinha asfalto na época, mas eram aquelas pedras e tal. A água potável chegava mais fácil aos lugares. As pessoas não precisavam mais ir lá no rio pegar água, tinha um duto que levava. Até hoje, você vai lá, você visita aquilo, você fala, mas isso é reto nada, tem a caidinha perfeita, para que a água desça. Mas você fala, é reto? Não, não é reto. Joga um copo. A gente fazia isso para ver, né? Pegava as nossas garrafinhas de água e jogava. O duto tá seco, né? A maioria deles.
alguns ainda em funcionamento, você joga ali, desce certinho para onde ela tinha que ir. Então, tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Não se esqueça disso. Quando você vê essas desgraças, né? É pai matando filho, é filho matando. Isso sempre aconteceu. São desgraças. São coisas naturais que sempre aconteceram. É que hoje, não estou falando de matar, é natural porque acontece. Mas agora eu já estou falando das coisas climáticas, né? Desabamento, enchente, gente que morre. Isso sempre aconteceu. Talvez não morresse pessoas porque as pessoas não moravam naqueles lugares. Hoje moram e correm risco. Mas enfim, tudo o que acontece é para o bem nosso. Você pode não entender, você pode não concordar. Mas aí é outro aspecto, você não entender e não concordar, é um outro ponto da coisa. Você não entende, eu não sei porquê, você não concorda porque você não entende. Mas que coopera para o bem daqueles que amam a Deus, coopera. E isto tudo que está acontecendo no mundo, e coisas que ainda vão acontecer, que a gente não... Né? Ninguém está aqui para prever nada. Eu não sou o profeta no sentido de falar o que vai acontecer amanhã, de prever o futuro. Eu sou o profeta da palavra de Deus. Eu prego a palavra de Deus. Mas tudo isso que está acontecendo tem que acontecer. Homem nenhum, organização nenhuma vai impedir o que tiver que acontecer de acontecer. Não vai. ONU, OTAN, não sei o que, não sei o que lá, Organização Mundial da Saúde, OMS, não adianta, não tem, não vai impedir. Como nada no Império Romano impediu o nascimento de Jesus. Porque nós vamos matar as crianças. Olha, divinamente o aviso foi dado. Vai para o Egito. Você vê, é isso que eu quero que você observe as coisas a partir de Jesus. Você acha que Deus não poderia ter colocado lá uns anjos na porta lá? Como as pessoas falam, manda um anjo. Elas não queriam ensinar como é que Deus tem que fazer as coisas. Eu acho isso de uma... Desculpe ficar usando esses termos assim, mas de uma imbecilidade, né? Como o ser humano tem hora que é bobalhão, né? Manda um anjo com espada de fogo. Mas eu vou ensinar como é que Deus tem que fazer. Ele sabe. Ele sabe. E você vê que Deus não faz do jeito que a gente imagina. Deus chegou e mandou o recado divino, né? Pega aí o menino e vai para o Egito. Outra bobagem, né? Eu já saí do Egito. Mas como é que você... Jesus foi uma determinada época para o Egito. Mas o Egito na Bíblia é pecado. Não é assim, não é assim. Isso são as denominações que inventam. Né? Hoje eu estava vendo um vídeo aí que um irmão nosso colocou no Facebook, até não entendi muito, questionei lá. Né? O sujeito explicando na Bíblia qual era, explicando no vídeo, pelo entendimento dele, e aliás um entendimento muito irregular, né? O espinho na carne de Paulo. Para ele, o espinho na carne de Paulo são as pessoas
Eu não entendi, até eu questionei isso, porque ele fala que para os homossexuais, o espinho na carne é ser contra a homossexualidade. Eu coloquei, mas peraí, eu não entendi isso aí. E aí ele cita o nome de 2 pastores, né? Eu não entendi. Mensageiro, não sei o quê. Então, eu não entendi. Eu não entendi o vídeo. Pode ser que eu não tenha entendido mesmo, por fraqueza de entendimento, mas eu não entendi, né, a grandeza que ele quer dar àquele vídeo. Não entendi. Enfim, tudo que está acontecendo e o que está por vir, ninguém vai impedir. Pode juntar todos os milhares e milhões de pessoas que existem no mundo, fazer oração, mandar a tal da vibe, que agora é vibe, tudo é vibe. Pode mandar vibe positivo, o que for, que não vão impedir. Porque nós estamos na época do fim dos últimos dias. Eu não sei se Jesus vai voltar amanhã, depois de amanhã, eu não sei. Eu sei que nós estamos na época do fim dos últimos dias e nós, por estarmos nesta época, você que está aí, vendo, ouvindo e vendo, você faz parte de uma geração privilegiada. Porque nós estamos na época do fim dos últimos dias. E nós temos que ter consciência disso. Isso não quer dizer que a sua... peraí, hein? Também vamos entender, porque senão tem gente que é muito radical, né? E radical é Jesus, entendeu? Se você sair da radicalidade de Jesus, você vai cair na radicalidade humana. Radicalidade humana é imbecilidade. Agora, radical mesmo era Jesus. Há discussão sobre isso? De que radical é Jesus, não eu? Qualquer tipo de radicalidade minha é imbecilidade minha. Nós estamos para encontrar o nosso Criador. O nosso juiz, Jesus Cristo. Por causa disso que Pedro, né? Pedro, citando Paulo na segunda carta dele, capítulo 3, versículos do 13 ao 18, né? Deixa eu ver que versículo que ele fala aqui, que é o 16. Que coisas que Paulo escreve tem pontos difíceis de serem entendidos. E que os indoutos, o que quer dizer um sujeito indouto? É que está longe de ser doutor. Indouto, longe, muito longe de ser doutor. E pessoas inconstantes. O que são pessoas inconstantes? É que hoje é de um jeito, amanhã é de outro. Hoje está ouvindo aqui, amanhã, daqui a pouco acabou aqui, vai ouvir o outro lá completamente diferente. Você já pensou? O sujeito acaba de ouvir aqui este culto, esta proclamação da palavra, aí ele vai num programa religioso aí que o cara está falando, que o cara é neopentecostal, está falando de um monte de bobagem que ele entende. Não sei como é que pode. Tem gente que faz isso. São os inconstantes. Que não sabem para que lado do muro vão ficar. Eu sempre uso esse exemplo. Por quê? Porque aconteceu comigo. Então eu tenho que usar esse exemplo. Se você ficar com um pé na barranca e outro pé na canoa, você sabe o que vai acontecer? Faça o teste.
você vai para a água. Um pé na barranca e um pé na canoa é água. Tem gente que é assim, inconstante. Eu vou ouvir lá hoje. Eu fiz uma pregação aí sobre as festas. Até ontem tinha 384 visualizações. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas... Não estou reclamando que as pessoas estão assistindo, não. 384 visualizações no YouTube. Porque as pessoas não têm firmeza. Que bom, se ouviram, viram, né? Que daqui para frente tenham firmeza. Porque a nossa firmeza não pode ser em cima do que eu falo. A nossa firmeza é em cima daquilo que está escrito. E a Bíblia diz para nós, né, em Romanos capítulo 13, versículos do 13 ao 14, que a gente tem que estar preparado para estar de frente aí com o nosso Criador, com o nosso juiz, Jesus Cristo. Que a gente deve deixar todo o embaraço. Por causa de embaraço, é tudo aquilo que impede você, eu, de estarmos plenos em Cristo. Porque hoje nós estamos muito mais perto de sermos levados para nosso Senhor Jesus Cristo do que nós estávamos no dia em que nós nos convertemos. Romanos capítulo 13, versículos 11 e 12. Por causa disso que a gente tem que continuar nesse caminho da perseverança. Não adianta ficar choramingando. Mas a guerra, você vê lá na Líbia, o negócio está feio lá no Oriente. As emissoras de televisão não falam, mas eu tenho contato direto lá. Eu recebo todos os dias informações terríveis de como as coisas estão no Oriente. É claro que eu não fico publicando também tudo ali. Primeiro porque eu coloco lá, 2 que lê, né, no meu blog. 2 que lê. Segundo, porque as pessoas não leem porque não têm interesse. E eu já falei aqui, isso não sou eu que falo, né? Isso a Bíblia diz, né? Você lê no contexto bíblico, o Oriente, mais especificamente Israel, é o relógio do mundo, não é a Ucrânia, não é a Rússia, não são os Estados Unidos, não, é Israel. E tudo o que acontece no Oriente, esteja claro ou subentendido, tem Israel no meio. A coisa lá está pegando fogo. Por causa disso, irmão, irmã, que convém a gente pregar a palavra de Deus. Por quê? Porque o tempo de pregar o Evangelho, irmão e irmã, vai terminar brevemente. Quando? Eu não sei. Eu não vou vir aqui ficar gritando, eu sou o profeta.
Não é nada disso, eu não vou, eu não sei, realmente eu não sei. Se eu soubesse, eu sairia que nem um doido aí para a rua pregando o evangelho, gritando, mas também não ia adiantar nada, né? Porque ninguém ia ouvir. Mas vai terminar. Tá para acabar. Porque tem uma música não, a música pegou esta frase de um ditado antigo, né? As coisas estão acontecendo por debaixo dos panos. Tudo acontece, principalmente aqui no Brasil, né? Debaixo do pano. Tem uma música, acho que lá da minha época, que o Ney Matogrosso cantava, né? Por debaixo dos panos. Porque então as coisas estão acontecendo. Você pode não saber, não tem interesse, mas está acontecendo. E nada, ninguém, atitude humana nenhuma. Isso não quer dizer que a gente não tem que tomar atitudes para ajudar as outras pessoas. Isso eu já preguei semana passada. Né? Mas nenhuma atitude nossa, por melhor que seja, por mais bem intencionada que ela seja, vai impedir das coisas acontecerem. E hoje, você sai para a rua pregando o evangelho? Porque às vezes eu falo, irmãos, me ajudem aqui. Porque você nos ajudando, você está, através de mim, pregando o evangelho. Volta. Não precisa voltar muito, não. Volta 30 aninhos atrás. 30 anos não é nada na história da humanidade. O rádio era muito diferente do que é hoje. A imprensa nem falava sobre este assunto. Pouquíssimas pessoas tinham telefone. Né? Nós tivemos uma época aqui que comprar telefone era ganhar dinheiro. Sujeito que, né? Muita gente, eu conheço algumas, né? Que viveram anos e anos comprando telefone, porque era um artigo caríssimo. Hoje, a gente tem telefone. Internet, então ninguém nem sabia o direito o que era. Transporte, hoje o transporte, a gente vai daqui ali rapidinho. Você quer ser sábio? Pregue o evangelho. Me ajude a pregar o evangelho. Porque nós estamos no fim dos últimos dias. Pode ser que você morra, eu morra, né? E continue no fim dos últimos dias, mas nós não sabemos. Nós não sabemos. Nós temos hoje, amados irmãos e queridas irmãs, muito mais conhecimento da verdade, da palavra de Deus, do que as pessoas de 40, 30 anos atrás tinham. Não conheciam nada disso que está sendo dito aqui hoje. Porque não tinha as facilidades que nós temos hoje de estudar. Sejam ativos. Irmão, eu não posso sair aí todo dia pregando a palavra. Eu não posso, eu tenho o meu trabalho, eu tenho o meu estudo. Pô, ajude quem pode, mas quem prega a palavra, né? Não quem inventa a palavra. Porque dizer que o espinho na carne de Paulo é isso, é aquilo outro, né? A Bíblia não diz. Paulo não esclarece. Era algo dele e Deus. Então eu posso conjecturar, eu posso dizer, olha, eu acredito que o espinho na carne de Paulo era tal coisa. Tudo bem, eu acredito. Se você quiser acreditar comigo, muito bom. Se você não quiser, muito bom também. Eu não posso fazer, né, uma pregação dizendo o espinho na carne de Paulo é isso. Não posso.
Então você tem que tomar cuidado se você quer ajudar alguém a proclamar o Evangelho, ou se você quer proclamar o Evangelho, né? Tome cuidado com esse tipo de coisa, para não pregar um falso Evangelho. Para não pregar isso que a gente falou ontem, do Evangelho social, né? Do interior e exterior. As pessoas pregam o exterior, aquilo que vai acontecer neste mundo. E o Evangelho não é isso, o Evangelho é uma mudança de dentro para fora. Hoje nós temos muito mais conhecimento da palavra de Deus. Pode ser que o noivo, querido irmão, querido, há 40 anos atrás a gente falar para alguém, olha, o Império Romano, na verdade, né, ajudou o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus estava ali, já estava programado para aquele dia, preparado, mas o Império Romano construiu isso, fez aquilo outro e ajudou as notícias a chegarem mais rápido, as pessoas a saberem, a se movimentarem, a se articularem. Se falasse isso para alguém, mas ninguém nem sabia disso há 40 anos atrás. O noivo vem, viu? Vem logo. E convém que a noiva esteja pronta. E além de estar pronta, a noiva precisa estar com o seu óleozinho lá direitinho. Não tem? Na candeia, para iluminar, é o óleo. Lá de Mateus, capítulo 25, versículos do 1 ao 13. Então, o noivo vem, nós precisamos saber. Vem, a qualquer instante Jesus pode voltar. Então, nós temos que estar pronto para a volta e com o óleo suficiente. Precisamos, amados irmãos e queridas irmãs, ser mais amorosos à verdade, obedientes à verdade, prestativos para com a verdade, santos, mais perseverantes do que qualquer cristão de qualquer época passada. Não há desculpa. Hoje não há desculpa. Na época de Jesus não tinha Bíblia. Sabe que tinha Bíblia na época de Jesus? Era tudo oral. Um ou outro escrevia lá. Isso aqui foi escrito depois de Jesus, né? Depois de Jesus. 50, 60 anos depois, 70. Algumas cartas de Paulo. Hoje nós temos tudo na mão aqui. E as pessoas arrumam dificuldade. Estamos mais perto do fim e do encontro com o nosso Salvador do que todos antes de nós. Aí você lê lá sobre Paulo. Nós estamos mais perto de ver Jesus do que Paulo estava. Certo que Paulo viu, né? Não viu? No caminho de Damasco. Mas eu estou dizendo, ver Jesus, porque Ele virá nos buscar. A gente não pode, querido irmão e amada irmã, ser indiferente a isso. Não é possível que nós estejamos num mundo de tanta insensibilidade e ela tenha tomado conta de nós. Se você está insensível à verdade, você está com muito lixo aí. Deus, Pai Todo-Poderoso, maravilhoso, tremendo, justo,
fiel, verdadeiro, santo. Oh, meu Deus, não permita, Senhor, que esse lixo venha nos afastar ou diminuir o nosso desejo, a nossa ânsia de estar com Jesus, de estarmos com Jesus. É claro, a vida vai continuar, as coisas vão continuar acontecendo, nós sabemos disso. Claro que vão. Tudo vai continuar acontecendo, os jogos de futebol, isso, aquilo, tudo vai continuar acontecendo. A vida lá em Brasília, os debaixo do pano lá de Brasília, tudo vai. Mas nós temos que estar com a nossa energia de vida dedicada à volta do nosso Senhor. Nós temos que estar preparados e continuar a nossa vida. É claro que ser cristão não é fácil. Quem falou que era fácil? Que lugar da Bíblia está dizendo que ser cristão é comer mamão com açúcar e mel? Em um lugar. Fala conosco, Senhor, abre o nosso entendimento, clareia a nossa mente, ó Deus querido e Pai Todo-Poderoso. Esta é a oração que eu apresento ao Senhor por mim e pelos meus irmãos e irmãs, no santo nome do Cristo Jesus, aquele a quem até com uma certa ansiedade aguardamos. Amém.